Em Gramado, a tarde é dedicada à exibição de curtas. E não é por durarem pouco tempo que essas obras deixam de lado técnicas e efeitos especiais. Os 4 títulos reunidos nessa reportagem mostram que os curtas também apostam na qualidade estética. A direção de arte, a fotografia e outros aspectos técnicos ajudam a contar as histórias no cinema. Com o uso de softwares avançados e de câmeras digitais, a estética dos filmes chama cada vez mais atenção. Muitos curta-metragens exibidos neste ano em Gramado se destacaram por apresentar efeitos inovadores e lindas fotografias. É o caso, por exemplo, de Haruo Ohara, que mostra a vida de um dos maiores fotógrafos do país. Com esse curta, o diretor Rodrigo Grota encerra uma trilogia sobre a cidade de Londrina. Acho que a ideia desses 3 filmes sobre Londrina é que são filmes de ficção, mas com abordagem documental e sempre tentando registrar o que há no interior do personagem, que na verdade a gente nunca vai saber. Carlos Eberti conta como se inspirou na própria obra de Haruo Ohara e em outras referências para dirigir a fotografia do filme. Fica muito fácil você desenvolver um trabalho visual, de criação visual, quando você tem referências precisas e quando você tem uma criação encaminhada, né? Eles chegaram com o roteiro pronto, né? Me trouxeram algumas referências visuais, inclusive a referência do próprio Haruo Ohara, que já está presente desde o primeiro filme, desde o Satori, e isso aí era uma referência que eu conhecia muito pouco. Eu sabia da existência desse fotógrafo japonês e tal, mas eu nunca tinha me debruçado sobre a obra dele. E a partir do Satori, eu comecei a olhar a obra do Haruo Ohara, e é uma coisa extraordinária. Ratão se destaca pelos efeitos especiais. De forma bem humorada, o curta satiriza os filmes de ação hollywoodianos, que sempre contam com inúmeros efeitos. Além disso, o diretor Santiago Delap quis prestar uma homenagem a uma série de filmes que são referências visuais no cinema. As principais referências assim, para o filme são os filmes dos irmãos Coen, principalmente o Grande Lebowski, os filmes do Tarantino, a linguagem do Fernando Meirelles também, bastante inspiradora, e os filmes da Sessão da Tarde, que marcaram a nossa infância, assim, pelo menos da galera que nasceu na década de 80, tipo Os Goonies, Aventureiros do Bairro Proibido, e também os filmes de Blaxploitation e de Kung Fu dos anos 70. Os elementos técnicos foram usados de forma diferente em cada curta-metragem. Em Um Animal Menor, por exemplo, a iluminação escura ajudou a criar um clima de tensão. Em Pimenta, a fotografia foi usada para situar o filme em um contexto histórico, ao contrário de Em Trânsito, que foi feito em preto e branco para que a história não ficasse datada. Já os curtas Ninjas e Vento chamaram a atenção pela direção de arte sombria. Outro destaque foi o curta Os Anjos do Meio da Praça, filme de animação 3D dos diretores Ale Camargo e Camila Carrossini. Trazidos pelo estrondo, os moradores correram para a praça e ali viram os anjos pela primeira vez. Apesar de não ser um gênero muito explorado no Brasil, a animação 3D está se tornando cada vez mais acessível com a ajuda de softwares. A gente utiliza um software que chama Maya, que é de 3D, e outros softwares de Photoshop, software de composição também. Mas o processo, a gente tenta usar a técnica a serviço da história, né? O processo ele não pode ser mais importante na nossa visão do que contar uma história. A gente trabalha em casa, quando precisa, que no caso precisou, a nossa equipe, a gente fez trabalho remoto, a gente mandava os trabalhos pela internet para os animadores que nos ajudaram. O resultado é uma sequência de imagens que encantam adultos e crianças.